Olá, alunos! Aqui é a professora Isadora e na aula de hoje a gente vai falar sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil e eu vou iniciar essa aula com um pequeno vídeo falando e mostrando sobre os incêndios do Pantanal que ocorreram nos últimos meses aqui no nosso país, e esse vídeo vai mostrar bem a realidade do local, tá? E as consequências que essas queimadas vêm trazendo nessa região. É um vídeo bem rapidinho, foi postado por esse canal do YouTube AgroNews e foi filmado pelos próprios moradores ali da região, tá? Coisa tá feia aqui. Pantanal, aí, ardendo em chama aí. Olha o redemoinho. Olha o querido. Olha o redemoinho, ó. Aí, Sarquinho, você acha que aí é brabo? O nosso aqui é muito mais brabo. A lontrinha aí, tá vendo? Olha só que dó. Teve um bicho aqui que sofrendo, morreu com o fogo, incêndio no Pantanal. É uma pena, mas aqui no espaço curto aqui, 2 sucuri mortas. Triste. Aí, que gente que vai sobreviver? Uma pequena poça d'água, ela veio aqui para se salvar. Pegou, molhou. Aqui, ó. Aí. Olha lá o fogo. Mesma poça que a gente viu a lontra, aqui ó, o fogo ainda ardendo, mais uma sucuri morta aqui. Olha só que judiação. O homem não tem limite. A crueldade é bastante, a desinformação é bastante. Aqui queimou uma ponte inteirinha, ó. Tô vendo. Animais cozinhando fogo, hein? Ó o fogo. Tô vendo lá. Vambora, o fogo tá saindo aqui. Então, gente, nesse vídeo a gente pode observar o enorme estrago que está acontecendo nessa região, que hoje está mais calmo, mas foi nesses últimos meses, antes de novembro e outubro. Um grande estrago tanto na vegetação local, tanto na fauna local, vários animais tentando fugir das queimadas, como a lontra, a sucuri ali morta e o tamanduazinho fugindo. E essas algumas imagens que foram captadas pelo Sandro, morador do local. E como ele mesmo disse, a gente pôde ver que é uma crueldade do homem, né? Como ele disse mesmo, que é uma desinformação. Então, a gente vai falar muito disso na aula de hoje, tá? Relacionando com as características do local
e também com os impactos ambientais que as queimadas vêm mostrando, tá? Essa aula ela vai ser dividida em duas partes para não ficar muito cansativo para vocês. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês ficarem se questionando. Aí, provavelmente vocês já devem ter visto muitas notícias sobre as queimadas e os incêndios no Pantanal, também na televisão, na internet, muitos vídeos também, fotos. E por que isso está sendo tão relatado, está chamando tanta atenção? Por que é tão importante falar sobre isso? Principalmente na região do Pantanal, que é dentro do nosso país. Gente, o Pantanal, ele é considerado a maior área úmida continental do planeta. Por que continental? Porque além de pegar uma região do nosso país, também pega a região de outros países da América do Sul, tá? Ele tem uma biodiversidade imensa, por cerca de 4.700 espécies, dentre elas muitos peixes, muitas aves, mamíferos, anfíbios e répteis. Pode ser considerado o berço da biodiversidade do nosso país, tá? E lá, entre as aves, tem o tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal, que a gente pode ver a Vitória régia, que é uma espécie de planta aqui, uma imagem mais superior, e outras espécies como peixes, arara e onça pitada, tá? A gente vai ver isso mais específico mais pra frente na nossa aula. E o Pantanal ele foi considerado como Patrimônio Nacional pela Constituição de 1988, que é a Constituição que ainda está em vigor, tá? E ele também foi considerado Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera pelas Nações Unidas no ano de 2000. O Pantanal, gente, ele é considerado um mosaico de ecossistemas. O que isso quer dizer? Mosaico, a gente vê na nossa cabeça que é vários pedaços que formam um mosaico, certo? E é um mosaico de ecossistemas, ele pode definir que tem várias partes de várias características de fauna e flora do nosso país. Lá na região do Pantanal, ele é considerado uma região de transição, uma área de transição entre dois domínios morfoclimáticos muito importantes e muito ricos em biodiversidade do nosso país, que é o domínio amazônico e o domínio do cerrado. Então, a gente vai ver aqui, retomar conteúdos que vocês já viram. Biomas, gente. Alguém lembra o que é biomas? Bio de vida, certo? E então, os biomas é um tipo de classificação do nosso país que separa essas 6 regiões e que envolve fatores bióticos, ou seja, são aqueles fatores que têm vida. As plantas, né, que é a vegetação e os animais. Então, daí, a partir disso, foi caracterizado essas 6 regiões no país. Já os domínios morfoclimáticos, eles envolvem, além dos fatores bióticos, que são os fatores que têm vida, bio, de vida, envolvem fatores abióticos. O sufixo a significa não, negativo, tá? Então, são os fatores que não têm vida, que é o clima, o solo, os rios daquele local. Então, foi dividido também em 6 regiões do país, que são semelhantes e pode pegar partes dos biomas. Mas os domínios morfoclimáticos, eles têm uma característica muito importante, que entre eles possui as áreas de transição. O que são as áreas de transição? Aqui, a gente pode ver um mapa do nosso país, representativo, né, com as regiões dos domínios morfoclimáticos. Entre as regiões dos domínios morfoclimáticos tem essas áreas em cinza, né? Vocês conseguem observar. E essas são as áreas de transição. Aqui, na classificação de biomas, entre os biomas não possui essas áreas de transição, ou seja, a gente sai aqui do domínio amazônico e cai aqui no cerrado, e entre esses dois não tem uma área de transição. A área de transição, portanto, ela é definida como uma mistura entre os domínios morfoclimáticos.
Ou seja, o Pantanal, que é localizado nessa área aqui, ó, entre o domínio amazônico e do Cerrado, é uma área que possui a característica desses dois domínios, né? Tanto a fauna, tanto a flora, tanto o clima, tanto o relevo, a hidrografia, diferente da classificação dos biomas, que fica um pouco difícil da gente entender, assim, porque a gente não sai do domínio amazônico, do bioma amazônico para o Cerrado, e muda completamente o clima e a flora e a fauna da região. Então, as áreas de transição, elas ficam mais fáceis da gente entender como que funciona toda a biodiversidade e as características abióticas do nosso país. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre domínios morfoclimáticos e a gente vai iniciar com o domínio amazônico. O domínio amazônico, gente, é essa região em rosa aqui, tá? Bem no norte do nosso país. É o maior domínio que a gente possui e ele tem um relevo caracterizado por baixas latitudes e por depressões. Ele possui um clima equatorial e é caracterizado por chuvas durante todo o ano e também ele possui um clima quente e úmido por causa dessas chuvas, tá? O domínio amazônico, ele possui a maior bacia hidrográfica do nosso país, que é a bacia do Rio Amazonas, e ele tem cerca de 20% de toda a água do planeta, ou seja, é uma grande parte de toda a água do nosso planeta. O solo dessa região, ele é considerado pouco fértil, mas lá nessa região, como a gente vai ver nas fotos a seguir, é uma região rica em biodiversidade, seja ela de plantas ou de animais, e por causa desses animais viverem ali, a decomposição das matérias orgânicas que fica no chão pode fazer com que o solo fique muito fértil. Essa decomposição da matéria orgânica que fica no chão é chamada de serrapilheira. Aí, só que com a retirada da serrapilheira ou desmatamento, que ocorre muito nessas regiões, para plantio ou para agropecuária, esse solo, a princípio, ele fica muito fértil por causa dessa presença que tinha dos micro-organismos que formou a serra em decomposição, que formou a serrapilheira. Mas, com o passar do tempo, o solo fica muito pouco fértil porque não tem aqueles micro-organismos em decomposição mais naquela região e isso não tem um ciclo. Então, não é muito favorável fazer o desmatamento dessa região, tanto para plantio quanto para agropecuária, por esse motivo, tá? E a vegetação dessa região, ela é distribuída em mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, que eu vou explicar mais pra frente pra vocês, com o auxílio da imagem, fica mais fácil de entender. E como eu disse, tem uma grande diversidade de animais, como o rãs, o boto, a onça pitada e o sucuri. Sucuri, a gente viu aquela cobra morta no vídeo do Pantanal, então a gente vê que o Pantanal, que é a região de transição, tem características do domínio amazônico. Então, ó, a vegetação do domínio amazônico, mata de igapó, como eu disse, mata de várzea e mata de terra firme. Como que isso é classificado? A gente pode perceber que a mata de igapó, ela fica abaixo do nível normal do rio, ou também quando tem as cheias por causa da chuva. Então, é uma mata que sempre está com presença e disponibilidade de água, não importa a época do ano, tá? Então, é uma área que tem muita Vitória régia, que é aquela planta que a gente viu lá no começo, que eu vou mostrar a foto para vocês de novo. A mata de várzea, ela já é uma região que só fica com presença de água quando tem a cheia dos rios, tá? Então, ela é uma mata com características mais diferenciadas, tá? E a mata de terra firme não tem presença de água, seja no nível normal do rio ou na cheia, só a água mesmo do solo, né? Então, ela nunca fica coberta ou parcialmente coberta pela água dos rios. Então, ela é chamada de mata de terra firme. Aí, aqui, a gente pode ver
como é um pouco da vegetação do domínio amazônico. Essa fruta é o cacau, gente, que não sei se vocês conhecem, mas é daqui que vem o chocolate, aqui o guaraná, que é da onde vem o refrigerante, também o fruto da onde vem o refrigerante. Essas são algumas plantas que permanecem na mata de terra firme ou na de várzea, tá? Não na mata de igapó. Na de igapó, aqui, ó, permanecem aqui, ó, esse tipo de vegetação, tá? E aqui, como a gente pode ver, as vitórias régias. Aqui é uma imagem mais geral do domínio amazônico. E aqui as espécies mais presentes de animais dessa região. As rãs, elas são muito presentes nessa região, possuem essa coloração bem chamativa, e quando elas possuem essa coloração bem forte, assim, tipo azul ou laranja, podem ser que elas sejam tóxicas, tá, gente? A sucuri, aqui, que é o mesmo animal que a gente viu lá no começo do vídeo. O boto cor-de-rosa é uma espécie endêmica, tá, dessa região, e ele está sofrendo com risco de extinção pelo fato que existe uma lenda envolvendo esse animal na região, então ele está correndo risco de extinção por causa do impacto humano mesmo sobre esse animal. A onça pintada, eu acho que todo mundo já viu uma imagem dela, é um animal também muito característico dessa região. O domínio do cerrado, gente, o domínio do cerrado é essa região em verde que fica logo abaixo do domínio amazônico e da região de transição do Pantanal. Então ele fica mais na região central do país, pegando ali em Mato Grosso. Tem um relevo plano com pequenas ondulações. Lá nessa região chove bastante no verão e o inverno é bem seco. E pelo inverno ser bem seco, há reserva de água subterrânea, e a vegetação dessa região é adaptada a esse reservatório de águas subterrâneas. E a gente vai ver isso na imagem mais para frente. A vegetação nessa região também é considerada que tem a fisionomia de acordo com essa disponibilidade de água também. E os animais também são adaptados a essa disponibilidade ou não de água, ao clima seco ou úmido, tá? Então, aqui, ó, o cerrado ele é considerado uma floresta de ponta cabeça. Por quê? Porque as raízes das árvores, das plantas, das árvores mais específico, elas são bem profundas, como a gente pode ver nessa ilustração, para conseguir pegar a água dos aquíferos, da água de reservatório subterrâneo. E isso faz com que o solo permaneça permeável para quando chover tenha o reservatório de água subterrânea, tá? Aqui a gente vê a fisionomia da vegetação do cerrado, como foi dito. Tem vários tipos realmente de fisionomias das plantas, tá? Como elas realmente se parecem. E o cerrado, no sentido amplo, como está escrito aqui, é a parte que fica mais distante da água. Como a gente pode ver aqui na representação. O cerrado, no sentido restrito, é onde a gente observa aquelas árvores características, todas contorcidas, com folhas pequenas, porque são as regiões que tem mais seca, e as árvores e a vegetação dessa região, assim como os animais, precisam ser adaptados a isso para conseguir sobreviver. Então, essas são as árvores contorcidas que a gente pode ver no cerrado ou cerradão, que é como é chamado esse sentido restrito da vegetação do cerrado. O lobo-guará e a seriema são animais adaptados, tá, a esse clima seco no inverno, porque eles, quando tem esse clima seco, ocorrem queimadas acidentais, tá, gente? Não as criminosas, como a gente viu no início da aula no vídeo, que a gente vai comentar posteriormente, mas queimadas acidentais, e esses animais, eles conseguem se esconder dessas queimadas, então eles são muito adaptados a essa região. O domínio da caatinga, gente, o domínio da caatinga é essa regiãozinha aqui
em laranja, ela fica na região nordeste do nosso país e o relevo é formado por depressões. Ele possui um clima basicamente quase de deserto. Por quê? Porque é semiárido, tem pouca chuva e as temperaturas são muito altas. Ele abrange rios como os rios São Francisco e Parnaíba, que são rios muito importantes na região, e possui rios intermitentes. O que são rios intermitentes? Quando tem a época de chuva, os rios eles enchem e ficam lá, os rios enchem. E durante a época de seca, esses rios eles praticamente somem. Isso significa que eles são rios intermitentes, tá? E daí, quando tem a presença da chuva, o solo ele fica mais nutrido. Mas, como tem períodos de muita seca, esse solo não possui muito nutrientes nesses períodos. Então, a vegetação também é adaptada a esse tipo de clima, e assim como os animais, tá? Então, a vegetação, a gente pode perceber muitos cactos nessa região, porque são plantas que armazenam água dentro dela, então elas estão preparadas para o clima seco durante o ano. E aqui a gente pode perceber a diferença de quando está seco e quando tem a presença de chuva, tá? Muda completamente a aparência da vegetação da região, e isso também é levado em consideração por causa do solo, por falta de nutrientes, tá? Quando tá com falta de chuva e de umidade. Aqui, animais muito presentes nessa região, como o tatu, que ele tem uma casca muito forte aqui, que faz com que ele se adapte a esse clima, assim como a onça parda, tá? Então, gente, como a gente viu no início da aula, as áreas de transição são aquelas que ficam entre os domínios morfoclimáticos, e eles possuem tantas características de um domínio quanto de outro. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, é o Pantanal. Aqui nessa região, dessa setinha aqui, é a Mata dos Cocais, e aqui é o Agreste. É uma das principais áreas de transição que eu vou abordar com vocês nas aulas, tá? Então, para falar sobre o Pantanal, como a gente viu no começo da aula, eu vou mostrar para vocês agora as espécies de plantas, as espécies de animais que são endêmicas nessa região, além das espécies que é do domínio morfoclimático amazônico e do domínio morfoclimático do Cerrado. Então, por ele ser uma faixa de transição, como eu já disse, ele mistura todas as características. O relevo é formado por planícies, seja plano. Os verões, eles são quentes e úmidos, e os invernos são secos e frios, ou seja, misturou os dois climas das regiões amazônica e do Cerrado. Então, ele possui regiões de muita cheia, quando está em período de chuva, o que deixa praticamente intransitável por terra, tá, nessa região, e as pessoas só andam de barco, e que é chamado de regiões de cheia, e tem as regiões de vazante, que é o que acontece quando diminui as chuvas, e daí o solo absorve a água e fica transitável de novo. Então, o solo ele é pouco permeável, tá, nessa região. Por isso que forma essas regiões de cheia, porque o solo não consegue captar toda a água da chuva. Então, forma praticamente rios intermitentes também. Então, a vegetação ela tem espécies como cambará, canjiqueiro e canandá, e animais como peixe-dourado, tucano, tuiuiu, jacaré do Pantanal e onça pintada. Aqui, ó, como a gente pode ver, quando fica nas cheias, essas áreas praticamente se juntam aqui, ó, tá vendo? Aqui estão várias manchas de água. Quando tá cheia, essas áreas se juntam praticamente, e só é possível transitar por ali de barco. Aí, quando não tem mais épocas de chuva, as regiões de vazantes ficam dessa maneira. Aqui, a vista aérea do Pantanal. Aqui é aquela primeira espécie que eu falei para vocês, a cambará, uma espécie de árvore. Aqui é o fruto da canjiqueira, e aqui é outra espécie que se chama carandá. São nomes parecidos, fácil de confundir. Então, a carandá, cambará e a canjiqueira, o fruto da canjiqueira.
são espécies muito dominantes nessa região e específicas dessa região também. Aqui é a fauna dessa região. O tuiuiu, como eu mostrei lá no início da aula, que é um animal que representa o Pantanal, um animal símbolo do Pantanal, assim como o dourado, que é um peixe muito comum nessa região, tá? O tucano também é muito comum nessa região, o jacaré do Pantanal e a onça pintada. Então aqui a onça pintada já pega ali a característica do domínio amazônico, tá? Então, também tem outros milhares de tipos de animais e de vegetação, como a gente viu os números lá no começo da aula, mas aqui é só alguns exemplos. Então, aqui é outra área de transição, que é a Mata dos Cocais. Gente, pelo nome, a gente pode perceber que lá existem muitos coqueiros e palmeiras, né? Então, é uma área de transição entre os domínios amazônico, da Caatinga e do Cerrado. Então, pega a característica desses 3 domínios. Então, o clima dessa região, ele é mediano, não é tão seco, nem tão úmido, mas ele é marcado pela maioria das vezes nessa região por um inverno seco e um verão chuvoso, tá? O relevo ele é formado por planaltos e planícies, assim como aqui na região do Pantanal, pega também aqui planícies, tá? E o solo ele possui muitas rochas sedimentares em algumas regiões, e isso pode ser caracterizado como um solo tropical, porque em muitas regiões esse solo é argiloso, então eles chamam de solo tropical, tá? Então, a hidrografia tem muitos rios nessa região, e um dos mais importantes é o rio Parnaíba e o rio Tocantins. A vegetação, como o próprio nome diz, tem muitos palmeiras e cocais, e tem muitas árvores que são de extração, tá? Nessa região, e gente, não é uma extração que danifica e nem acontece nem tipo desmatamento nessa região. Os moradores dessa região, eles pegam as folhas dessas árvores aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, o babaçu e carnaúba, babaçu e carnaúba. Eles fazem, os moradores dessa região fazem muita extração das folhas dessa vegetação para construir esse tipo de artesanato e outros tipos de coisa, tá? Então, e isso não danifica a vegetação porque eles não derrubam a árvore, tá? Eles só retiram as folhas e isso faz com que não seja um dano muito severo. Então, aqui é uma imagem mais aérea da Mata dos Cocais, tem muitos palmeiras e cocais. E os animais dessa região também são animais que envolvem os 3 domínios, como a arara vermelha, o lobo-guará, que a gente viu lá na imagem do Cerrado, tá? O boto, que a gente viu lá na imagem do domínio amazônico. A ariranha é um mamífero que vive muito na água, tá? E para finalizar a aula de hoje, a gente vai relembrar todos os pontos que a gente viu na aula. A gente começou lá falando as queimadas do Pantanal, das consequências muito severas que está acontecendo naquela região. Por que é importante falar daquilo? Porque o Pantanal é uma região com uma enorme biodiversidade, muito importante para o nosso país e também para o mundo, tá? Então, a gente falou sobre a diferença de biomas e domínios morfoclimáticos, onde os biomas possuem mais a caracterização de acordo com fatores bióticos, fatores que têm vida, e os domínios morfoclimáticos, ele envolve outros fatores abióticos, tá, gente? Para vocês gravarem, morfo é morfologia, fisiologia, o formato daquilo, e climático de clima, então envolve todo esse aspecto, tá? Aí a gente falou sobre o domínio amazônico, domínio do Cerrado, domínio da Caatinga e todas as suas características. O amazônico é muito úmido, tem a maior bacia hidrográfica do país, aquelas espécies de plantas de acordo com a disponibilidade de água, tá? Assim como o Cerrado, também de acordo com a disponibilidade de água.
O amazônico tem lá a mata de terra firme, de igapó e a mata de várzea. O cerrado tem a vegetação também adaptada, tem de acordo com a disponibilidade de água que tem nas árvores contorcidas, de tronco contorcido. E a caatinga também tem adaptação a isso, que possui lá, quando tá muito seco, fica mais cinza a vegetação, e quando tá num clima mais úmido e chuvoso, fica verde. Então, nessa região também tem os cactos, que eles conseguem armazenar água para época do ano que está em seca. A gente falou também sobre áreas de transição do Pantanal, tá? Que pega as características tanto do domínio amazônico do Cerrado e das matas dos cocais, que a gente acabou de ver, que pega a característica dos 3 domínios que a gente viu hoje. Então, gente, se restar alguma dúvida, alguma questão, vocês podem me enviar pelo Classroom ou aqui nos comentários mesmo. E na próxima aula a gente vai ver os domínios morfoclimáticos que restam, que são das pradarias, mares e morros e das matas das araucárias, tá? E também a área de transição do agreste, e a gente vai retomar todo esse conteúdo num pequeno questionário com vocês, tá bom? Então, gente, até a próxima aula, um beijo!